Náutico! Náutico! Boa noite. Boa noite. Os dois jogos, um enredo parecido, né? Náutico toma gol no primeiro tempo, no segundo tempo domina as ações, mas não consegue concretizar essas jogadas em gols. Eu queria que você fizesse a leitura da partida de hoje, logicamente. E uma outra pergunta, o que fazer de diferente, já que você vai enfrentar Ponte fora, Guarani fora, e aí o torcedor realmente já fica desconfiado desse Náutico, que foi imbatível na primeira fase e agora não está correspondendo. Olha, o torcedor tem que ficar desconfiado mesmo, né? A única coisa que nós não podemos reclamar, eu principalmente, eu não posso reclamar é de comportamento da torcida. Nós perdemos um jogo na semana passada com 2 erros infantis e jogamos dentro do adversário o tempo todo. Mérito do adversário, sim. Falta de qualidade nossa também. A torcida não deixou de acreditar. Hoje, se eu não me engano, deve ter sido 15 mil pessoas, mais ou menos. 13 mil pessoas. Depois de uma porrada daquela. O que a nossa torcida fez no decorrer do jogo? Motivou. Cobrou na hora que todo torcedor tem que cobrar. Nós perdemos 2 jogos dentro de casa que aconteceram com erros. Esse hoje foi um erro, na minha visão, até maior do que os erros dos outros gols do Guarani. Porque nós tivemos 2 chances de definir a jogada defensivamente. O mesmo jogador meu perdeu 2 divididas de corpo a corpo. Não é dividida de bola no chão, não, corpo a corpo. Olha como o jogador ganhou, o jogador da Ponte ganhou o nosso jogador, que já tinha perdido a primeira situação, ele recompôs, ele perdeu de novo no ar. Por falta de competitividade. A recomposição nossa por meio da área, ela foi 0. Se um volante sai por um lado, o outro volante é responsável pela recomposição. Né? Quem fez o gol foi o lado oposto, que entrou na segunda linha. Segunda linha, na recomposição, é de volante. Então nós erramos numa jogada natural do futebol, de recomposição e de embate. Perdemos 2 embates que eu não aceito, não admito. O time jogou, foi igualzinho na semana passada. Né? O adversário, nós trabalhamos a bola parada em cima do Elvis, que é um mestre nessa bola parada. O Elvis só teve uma bola parada, um escanteio no segundo tempo. Então eles não tiveram um chute a gol do Muriel, mas eu vou falar que eu estou contente com isso, que eu aceito o que aconteceu, em hipótese alguma. Não se erra, você não constrói uma classificação do jeito que nós construímos, onde a gente procurou em momento algum relaxar o grupo, tanto que nós fizemos o último jogo da nossa fase de classificação, eu criei todo um clima de competir, de ganhar, porque eu queria entrar para a segunda fase, o nível de competitividade o mais alto possível. Tivemos uma oportunidade, usamos bem, que foi contra o Brusque, mas dentro de casa, contra a equipe, principalmente da Ponte, eu falei na semana passada que a Ponte ia marcar mais do que o Guarani. O histórico da Ponte de 1-0 é enorme. O número de gols dele é baixo, mas em compensação o número de gol tomado é muito pequeno. E vou falar o quê? Né? Nós tentamos, tirando os 2 volantes que para mim foram infelizes na tarde, colocando 2 meias, né? Fazendo aquilo que naturalmente eu sabia que não ia trazer problema, porque ofensivamente eu sabia que a Ponte ia viver só do jogo lá em cima do Gé. O Elvis ele desgasta um pouco no segundo tempo. E nós jogamos o tempo todo. Iniciamos o segundo tempo, parecia que ia acontecer gol um atrás do outro. Mas a bola não entra. Quando ela não entra, não é sorte não. Tá? Nós não tivemos competência.
de criar jogadas com mais lucidez. Né? Primeiro tempo, nós ficamos jogando com 3 zagueiros. Eu reclamei demasiadamente do posicionamento do meu lateral direito, porque nós estávamos fazendo saída de 3, o meu zagueiro estava inclusive conduzindo bola na frente do meu lateral. O lateral esquerdo espetou, o lateral direito não espetou. Segundo tempo, o lateral direito espetou, o lateral esquerdo espetou, até a hora que ele teve força. Nós criamos de ambos os lados boas jogadas. Mas só foi 2 bolas no goleiro. Um jogo como esse, realmente daqui a pouco o goleiro passa a ser o melhor jogador em campo. Mas foram 2 bolas no goleiro. Uma lá em cima e a outra do Bolt que ele tirou com o pé. Só. Muito pouco. Terminamos nos últimos 15 minutos sem lucidez de pelo menos colocar a bola na área. Nós temos ali computado, nós ficamos 11 minutos sem pelo menos colocar a bola na área. Vamos colocar na área para ver se dá alguma coisa? Não fizemos. Força ofensiva, posse de bola, o adversário sob controle, mas dá uma chateação muito grande, porque não se constrói o que nós construímos. E você em 2 jogos dentro de casa, numa competição curta como essa, você não somar pontos nenhum. Agora, eu vou falar para vocês que nós não acreditamos. Acreditamos. Nós acreditamos. Eu acredito. Agora, fazer o torcedor acreditar, eu não tenho esse direito. Agora, internamente, eu acredito. Por exemplo, eles fizeram reunião dentro do campo. Não tem que reunir dentro do campo, não. Nós temos que fazer dentro do campo para jogar. Não tem que reunir lá, não tem que reunir não. Aqui dentro sim, vai escutar o que eu quero. Reunir dentro do campo não tem que jogar, não temos que fazer reunião dentro do campo. Você entende? E é um momento que eu falei para eles. Você entende? Se nós não acreditarmos, ninguém vai acreditar. E nós não temos direito de exigir de ninguém que acredite na gente. Porque baseado nesses 2 jogos, eu vou pedir o quê? Que o torcedor pegue o avião, pegue ônibus, pegue seu carro e vai para Campinas. Campinas vai ser nós, contra a torcida da Ponte, que é tão dedicada quanto a torcida do Náutico. Vai ser nós contra toda uma família, um clube que tem um perfil, inclusive, parecido com o perfil da torcida do Náutico. E temos que ir vivos e, acima de tudo, acreditando. Mas acreditar só não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que ter atitude. Eu não admito perder, não admito tomar o gol que eu tomei hoje. Não admito, porque é absurdo você ter 2 chances de eliminar a jogada, na terceira chance você não recompõe na área, fica assistindo, não recompõe na área, o adversário faz o gol. Então, eu tenho que, acima de tudo, acreditar no trabalho, como eu sempre acreditei. Eu peço desculpa ao torcedor, porque o torcedor vinha aqui, 30 mil pessoas praticamente em 2 jogos, não é isso? E sair daqui chateado, né? Eu estou frustrado com os 2 resultados dentro de casa, estou frustrado. E a responsabilidade é minha, ela não é de jogador. Aí criar, não pode jogar fulano, não pode jogar ciclano. Todo mundo tem o direito, e quem decide sou eu. E a gente procura decidir o melhor. Optei pelo Igor hoje como 4º zagueiro, por quê? Porque eu sabia que nós íamos ter facilidade para sair jogando. Quando eles marcam no 4-4-2, o Elvis não é um jogador de marcar a saída de bola. Quando eles jogam no 4-3-2-1, 4-2-3-1, também o Gé não é um jogador que desgasta marcando, ele quer ficar bem. Nós somos mal tecnicamente e taticamente no primeiro tempo, com a bola dominada. Acertamos isso. Tivemos mais profundidade do lado esquerdo, que foi onde eu cobrei muito, que o Vinícius estava só flutuando, tinha que dar profundidade. Quando ele deu, criou situações. E agora é acreditar, trabalhar a semana. No primeiro encontro, eles vão ter que escutar. Porque eu não perco. Perder para mim, a coisa não pode ser tão simples. Você não pode, perdemos, lutamos, corremos, não. Todo mundo tem que sentir muito. Vou deixar descansar. Terça-feira nós vamos discutir o que nós temos que fazer e trabalhar, porque quinta-feira nós já estamos viajando para Campinas. Boa noite, professor. Eu queria saber do senhor como foi enfrentar seu ex-clube, né? E qual foi o grau de dificuldade em enfrentar a Ponte, como você bem falou, aqui nos aflitos com a casa cheia. E nesse momento, professor, o que trabalhar no emocional do atleta, o que trazer para eles acreditarem, e como o senhor falou, é difícil trazer isso para o torcedor, mas fazer os jogadores acreditarem. Somos nós que temos que acreditar. Somos nós. Nós não podemos querer do torcedor afago, querer que o torcedor
vai ficar com pensamento positivo. Já tiveram demais da conta, em 2 jogos dentro de casa. Eu não vi qualquer problema para enfrentar a Ponte. A Ponte fez um gol. E mais nada. E como nós somos incompetentes? Porque se a Ponte, dentro da situação, fez o gol e não propôs mais o jogo, e conseguiu evitar um gol, méritos, muito mérito da Ponte. Agora, baseado no que a Ponte tentou apresentar com a bola e não apresentou, nós fomos muito incompetentes na criação. Primeiro tempo nosso foi horrível, na minha visão. A estrutura minha de meio campo no primeiro tempo não rendeu aquilo que eu queria. Individualmente o Vitinho fez a função, mas corrigi porque estava vindo pegar a bola no pé de zagueiro. E meia ponta de lança não tem que pegar a bola no pé de zagueiro. Você tem que jogar entre linhas, para ficar mais próximo do centroavante. Acertamos bem isso no segundo tempo. Mas é aquilo que eu falo para vocês, o goleiro defendeu 2 bolas. A bola passou dentro da grande área do adversário 300 vezes, dentro da pequena área 300 vezes. Nós enfrentamos a Ponte nas mesmas circunstâncias que nós enfrentamos a Guarani. Demos um gol e a Ponte passou a jogar do jeito que ela gosta e do jeito que, se daqui a pouco sou eu o treinador, jogaria da mesma forma. A Ponte teve muitos méritos, né? E nós fomos incompetentes porque mesmo a Ponte se propondo somente a defender e tiveram uma virtude muito grande com isso, nós não criamos o suficiente. Você entende para mim falar que, tivemos 8 chances, 5 chances, 7 chances, não tivemos. Hélio, boa noite. Você tem falado aí nessas 2 primeiras respostas sobre incompetência do Náutico, você falou também em falta de qualidade do Náutico no jogo de hoje. E eu queria te perguntar por que isso tem aconteceu contra o Guarani e hoje. Olha, quando você está equilibrando uma equipe, formando uma equipe, nós tivemos uma fase que nós começamos a ficar bem defensivamente. E nós começamos a ter pouco jogo ofensivo, né? Eu achei na época que eu estava com 2 jogadores flutuando muito. Os 2 beirada meu com características semelhantes. Tá entendendo? E eu precisava de profundidade, pelo menos de um lado. E aí nós colocamos um jogador de peso, né? Colocamos o Hélio, como jogou o Bolt hoje, para casar com isso, né? Só que eu sempre falei para o Vinícius, e eu até mostrando para ele, que na época da outra fase nossa aqui, quem flutuava era o Eric, e o Vinícius era profundidade. Então eu tentei colocar que o Vinícius pode flutuar, mas ao mesmo tempo dar profundidade, porque ele é muito bom na profundidade. As melhores jogadas que nós tivemos hoje foi ele dando profundidade. Tá entendendo? Então, a questão, eu não estou falando que falta qualidade no grupo, faltou qualidade no jogo. Faltou qualidade no jogo. Você entende? E a qualidade da gente fazer jogadas mais limpas para fazer gol. E nós não tivemos. No jogo contra o Guarani, nós ainda tivemos. Aquela bola que o Vitinho colocou para o Sam, que o goleiro defendeu. Hoje nós não tivemos cara a cara com o goleiro. Então, nos faltou muito isso. Mas aí que eu falo, né, com tudo isso, se nós tivéssemos feito 2-0-0, podíamos estar aqui hoje tendo outro discurso. Porque nós também estávamos segurando o adversário, como era o caso do Guarani, principalmente. Está entendendo? Não. Então, o que faltou para nós mesmo? Foi atenção de marcação. Para mim, muito maior do que essa questão ofensividade de você não fazer gols, de você não criar jogadas lúcidas, né? Você não pode tomar 2 gols em 3 minutos de bola parada, coisa que nós tomamos 1 gol de bola parada, que foi no segundo lance, né? Foi contra o CSA, não sei se vocês lembram, nós estávamos começando o trabalho, acabou. Inclusive eu falei para eles, eu nunca fiquei dirigindo um time para ficar tanto tempo sem ter gols de bola parada. Nós erramos, acabou. Olha o que aconteceu. Hoje nós erramos uma coisa, você entende, que chama-se embate. Quando o treinador fala, bate nele, bate no corpo dele. Não é você ser violento, é você bater no corpo dele. O Gé bateu no corpo dos meus zagueiros hoje o tempo todo, porque você desequilibra o jogador. Na jogada nossa aqui hoje, faltou esse embate. A gente chama isso de disputa. Nós perdemos 2 disputas e taticamente erramos, porque o movimento de recomposição na área não aconteceu.
Quer dizer, a qualidade nossa vai do princípio, faltou a qualidade num princípio básico. Defender também é você ter qualidade. Disputar é você ter qualidade. Então muitas vezes o time fala, poxa, mas esse time joga bonito. Você sabe, você joga bonito defendendo. Você joga bonito defendendo, é equilíbrio. E nós não tivemos. Nós erramos 3 vezes no jogo, em 2 jogos dentro de casa, contra adversário de camisa pesada. Contra adversário de camisa pesada. Nós vamos reclamar de quê? Reclamar de arbitragem? Reclamar que o adversário feceiro? Nós erramos, velho. Nós estamos pagando muito caro. Nós já tínhamos pago muito caro do jogo do Guarani. Agora, existe esperança? Existe. Só que é duro você ir para casa e ficar torcendo amanhã pro Brusque, né, velho? Você ficar em casa, porque eu não saio. Eu termino um jogo desse, eu estou quebrado. Sabe? Eu até falei para eles agora, para ir para meus amigos aí dentro do vestiário, velho, eu tenho 67 anos, eu vivo de vitória. Eu não tenho mais pulhão para ficar perdendo e trocando de clube, e começa tudo de novo. Ai, vamos nele. Eu não tenho mais. O que me faz ser treinador são vitórias, o que eu gosto é disso. Tá? Então eu estou muito mais chateado do que qualquer torcedor. Sabe por que eu estou? Porque o torcedor espera sempre muito de mim. E quem está decepcionando o torcedor, primeiramente, sou eu. Porque sou eu que escalo, sou eu que crio a situação. Então, a minha chateação ela é maior do que... Eu não estou aqui fazendo média com torcida, não. Você entende? Não tenho por que fazer média com torcida nenhuma. Sabe? Mas eu tenho que frisar uma coisa que, para mim, mexe comigo. Sabe? Mexe, porque a confiança do torcedor ela é muito grande no trabalho. E eu não posso deixar, como eu estou deixando, sair essa esperança de Série B, você entende? Entre os dedos. E sair, e deixar sair a sobrevivência de um clube centenário, você entende? De um clube que, se não sobe, vai aparecer monstro pra caramba. Já está aparecendo. Os monstros políticos. Vai aparecer. Temos que conviver com isso. Então, por isso que eu estou chateado. Porque o torcedor confia muito no meu trabalho, confia muito até na minha pessoa. Não somente como treinador, mas como homem. Você está entendendo? Então me chateia. Agora, é a minha vida. Você entende? Eu nunca, não só ganhei na minha vida, não. Mas, sabe falar que essa história que eu aprendi hoje alguma coisa, eu não aprendi nada. Tudo de errado que aconteceu e hoje eu já estou esperando, que é futebol. Então eu tenho que aprender com vitória, eu tenho que me alimentar a vitória. E hoje eu estou muito mais chateado do que qualquer torcedor do Náutico. Boa noite. Eu queria falar especificamente do jogador, porque eu acho que ele foi fundamental para o crescimento do futebol na primeira fase. Ele foi, para mim, um ponto de equilíbrio, chama-se Marco Antônio. Coincidência ou não, mas depois dessa assinatura do pré-contrato, parece que ele caiu de produção esses 2 últimos jogos assustadoramente. Isso realmente está abalando o atleta e até que ponto você ainda vai ter condições de mantê-lo como titular? O Marco é um menino muito bom. Família boa, cabeça boa. Umas 10 pessoas, eu entre elas, Guilherme, Vinícius, Auremi, todas as pessoas que têm um ponto de equilíbrio e uma certa experiência no mundo do futebol, alertou o Marco, né, para ele deixar as coisas acontecerem. O Marco estava sem empresário. O dia que eu conversei com ele, eu falei, olha, eu não me sinto no direito de te indicar qualquer empresário para você, Marco, não me sinto, porque eu não indico empresário, eu não tenho porquê, mas eu posso te orientar. Calma. Pega um empresário a nível nacional, você está com um passe na mão. Porque hoje é incrível, né? O cara recebe do clube e o passe dele está livre, porque quando ele está sem empresário, aí, né? Espera, final do ano, você está fazendo um bom campeonato. E o discurso, não foi combinado esse discurso. Esse discurso, quando o Guilherme do pai, coincidentemente, todo mundo está falando o que o senhor falou para o Marco. E o Marco sentiu-se no direito de assinar com um empresário, que para mim tem um histórico péssimo. Vocês ouviram falar no Gustavo, como é que é? Gustavo Maia. Ouviram falar mais no Gustavo Maia? Ouviram? Né? Essa balela de $600 mil, que não vai.
O esporte tem gente inteligente. Ele sabe que se tem um negócio, o esporte vai negociar. Esporte, você entende? Tem pessoas capazes de entender o que é isso. Você não viu falar mais. Você está entendendo? E o Marco optou por isso. Ele optou por isso. E eu particularmente falo uma coisa hoje verdadeira. Verdadeira. Hoje, inclusive, eu estou muito triste, porque um treinador que me ajudou muito está passando por um problema de saúde sério, que é o Sebastião Lazzaroni. Sabe, o Sebastião Lazzaroni me ajudou muito no início de carreira como jogador. Então as minhas referências sempre foram os treinadores, não como treinador, como jogador. E por isso que eu virei treinador. Você está entendendo? Porque eu recebia muito conselho de treinador. Jogador de futebol hoje, você entende? Referência porra nenhuma de treinador. Treinador é um cara qualquer, mas você sabe quem faz a cabeça desse treinador ser um cara qualquer? Os empresários. Porque quando você tira o jogador do time, o empresário, a primeira coisa fala, fica tranquilo. Fica tranquilo. O conselho é esse. Não vai à luta, não. Vai à luta, vai trabalhar, você vai ter chance, corre atrás. Não. Você está mal posicionado em campo. É a conversa. Você fica tranquilo que eu já estou com proposta para você em dezembro. E o jogador, infelizmente, não escuta mais treinador. Tem os que escuta? Tem. Eu tenho. Nesse time da Ponte aí, não sei se vocês viram, no mínimo 7, 8 jogadores vieram me cumprimentar. Porque tem uma relação boa profissional. Então esse é o problema, sabe? Então o Marco achou por bem, junto com o seu empresário, né? Ir para um clube que eu sei qual é o contrato hoje. Eu sei qual é o contrato. E eu fico com dó deles. Eu tenho dó de jogador numa hora como essa. Eu, sinceramente, quando me contaram essa semana, ó, professor, se eu contar para o senhor qual foi o contrato do Marco no CRB, o senhor não vai acreditar. Por isso que eu falo. 80% dos empresários são aproveitadores. Porque uma coisa eu tenho certeza. O dinheiro adiantado o empresário pegou. E o Marco só vai pegar salário a partir de janeiro. Para mim já muda tudo. Já está tudo errado. Você entende? Porque eu não meto uma assinatura num contrato, meu velho, se na pior das hipóteses não tiver aqui na minha mão. Como jogador eu faria isso. Você está entendendo? Então, essa é a relação. Agora, o Marco desenvolveu bem. O Marco acreditou no nosso trabalho. Eu senti hoje o Marco pior do que no jogo passado. Mas eu senti o Marco muito inteiro no jogo do Brusque. Tanto que eu nem mexi nele. Nem mexi, porque ele estava inteiro, marcou, nós com um homem a menos, bateu de um lado, bateu de outro. Quer dizer, o treinador, a referência do treinador é essa. E a partir do momento que me passaram que o Marco fez o contrato, eu conversei com ele uma vez. Eu não tenho mais o direito de conversar com ele. Vai mudar o quê? Ele vai rasgar pré-contrato? Porque se ele rasgar o pré-contrato, o empresário vai ficar mal com o clube. O empresário está aqui hoje para ver a cobrança nele. O empresário vai estar aqui essa semana para ver o esculacho que vão fazer com ele. Não estou discutindo. A crítica. Joga o cara lá no meio, meu irmão. Joga o cara lá, ó, aos leões, em casa, tranquilo, escritório, ar-condicionado e o jogador se fudendo. Posso falar verdadeiramente e sem qualquer problema. Não dependo de empresário para ser treinador com 40 anos de futebol. Nunca dependi. Tenho hoje uma agente, menina nova, de família, porque a família dela é do futebol. É do futebol a família dela. É a família Figue, é a neta do Juan Figue. Porque eu escolhi a dedo uma pessoa que quer progredir juntamente comigo, que eu estou progredindo ainda, você entende? Com o Guilherme, que vai ter uma carreira maior do que a minha em tempo, agora para frente, sabe? Mas quem decide a minha vida sou eu. Sou eu. Sou radicalmente contra. Pode falar o que quiser, pode me queimar, pode achar que o Hélio é isso, é aquilo. Você entendeu? Não tem acordo. E principalmente empresário, você entende? Pequeno. Porque esse pequeno, meu irmão, enquanto ele não vê o dinheirinho na mão dele, o grande não. O grande pega um jogador, investe nele,
sabe que vou deixar ele 3 anos ali, ó, esse jogador só vai me interessar mesmo, vou começar a ganhar dinheiro com ele daqui 3 anos. Esse pequenininho, esse meia boca, meu irmão, quer o dinheiro na mão. E o Marcos, conselho ele teve de pessoas importantes que têm uma história no futebol, né? Eu não posso, e eu falo isso para eles, aproveite um Auremi, aproveite um Vinícius, aproveite um Muriel, essa convivência com esses jogadores traz coisas boas, né? Só que o empresário consegue fazer a cabeça deles mais do que qualquer um. E que ele seja feliz. Eu não sei qual vai ser a decisão que eu vou tomar daqui para frente. Gosto dele, tenho um carinho especial por ele. Conheci pai, conheci mãe, conheci tia, nas oportunidades que nós jogamos em Curitiba, eu com o CRB, esse ano, tanto em Florianópolis, quanto até mesmo em Santo André, do jogo do São Bernardo, a família dele estava, em Brusque a família dele estava, são pessoas boas, o Marcos é um menino bom. Agora, ele escutou mais o empresário do que os seus amigos, e a vida que segue feliz. E nós vamos ficar aqui sofrendo. Temos condições de resolver? Temos. Vamos buscar a solução? Vamos. Não sou de me entregar? Não sou. Mas hoje, sinceramente, eu estou arrebentado com tudo isso de resultado que eu estou tendo. Náutico! Tropical FM. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Náutico de Coração, um programa dedicado à torcida do Clube Náutico Capibaribe. Náutico de Coração.